Olá pessoal, eu sou o professor Francisco Leite, sou auditor da Receita Federal, trabalho lá na Delegacia da Receita Federal de João Pessoa, na Paraíba. A gente está começando para vocês um curso de Direito Tributário, na verdade noções de Direito Tributário, já que essa disciplina é direcionada para você estudante NAF, para você que trabalha no atendimento orientado da Receita Federal. Então sejam muito bem-vindos ao nosso curso Noções de Direito Tributário. Nós trabalhamos com vários esquemas, quadros sinóticos, e a gente utilizou, para dar crédito a isso, o livro chamado Direito Tributário, Teoria e Prática, que contempla todo o direito tributário, teoria geral e impostos em espécie. Então, as telas que nós estamos usando aqui são exatamente oriundas desse livro a quem a gente está dando crédito. Pois bem, a nossa primeira unidade, a unidade número 1, nós vamos chamar de atividade financeira do Estado. Mas não pode se falar em atividade financeira do Estado sem que se fale em Estado inicialmente. A verdade, o Estado, ele é talvez a obra de engenharia maior construída pelo ser humano. Então, esse Estado, ele tem um documento que atesta o seu nascimento, um documento que é ao mesmo tempo político e é também jurídico, que é a Constituição. Então, desde o surgimento do constitucionalismo, pelo menos no que a gente se refere ao mundo ocidental, os estados são criações desse documento que é a Constituição Federal. Essa Constituição, ela quem vai estruturar esse Estado. Ela vai trazer os órgãos fundamentais desse Estado, os poderes fundamentais, quais são os fundamentos desse Estado, quais são os seus objetivos, qual a relação do Estado com a sociedade e também, normalmente, traz o conjunto dos direitos e garantias individuais. No caso específico do Estado brasileiro, logo no artigo 1º da Constituição, nós temos os princípios políticos jurídicos referenciais que dá ossatura normativa e política à República Federativa do Brasil. De antemão, no artigo 1º, nós vamos encontrar aí que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel, não é? Da União, dos Estados membros, do Distrito Federal e dos municípios. Eu gostaria de frisar então aí dois princípios fundamentais, dois princípios políticos e jurídicos estruturais desse país, dessa República Federativa do Brasil, que é sermos república, que é sermos uma federação. Ser uma república significa adotar o princípio da igualdade como fundamento das relações entre Estado, sociedade e os membros da sociedade uns com os outros. Sim, porque república é forma de governo. A forma do nosso governo é a forma republicana. Quem fala em república fala em princípio da igualdade. Daí não há como conviver com determinados privilégios, porque a premissa fundamental do princípio republicano é o princípio da isonomia. Isso daí é importante, porque nem sempre as entidades da Federação Brasileira, União, Estado, Município, Distrito Federal, poderão conceder determinados privilégios, porque essa concessão de privilégio tem o condão, ou tem a potencialidade de atritar-se com o princípio da isonomia, que é princípio subjacente a essa premissa maior do princípio republicano. Para além disso, além de sermos uma república, nós somos uma federação. Federação agora é forma de Estado. Há estados unitários e estados federativos ou federados. Estado unitário como o Uruguai, por exemplo, onde há apenas um sistema de governo único, um só poder executivo, um só poder legislativo. Normalmente, estados de dimensão territorial menor são estados unitários. Mas nós,
o Brasil, a República Federativa do Brasil, porque também, diante da nossa extensão territorial tão vasta, como também os Estados Unidos, também extensão territorial muito grande, a Alemanha e outros países, eles são estados federados. Especificamente aqui no Brasil, nós temos uma ordem jurídica central, que é a União. Nós temos uma ordem jurídica parcial, que são os Estados-membros e o Distrito Federal, e os Estados-membros ainda divididos nos municípios. Isso significa que nós vamos encontrar um poder executivo, legislativo e judiciário da União, um poder executivo, legislativo e judiciário dos estados, e no âmbito específico dos municípios nós vamos encontrar o poder executivo e o poder legislativo, não o poder judiciário. Pois bem, e logo nesse artigo 1º da Constituição Federal, nós vamos encontrar os fundamentos dessa República Federativa do Brasil, como a cidadania, como a livre iniciativa, a soberania. São fundamentos, certo, que estruturam e deve perpassar toda a normatividade do direito brasileiro, da ordem constitucional e legal desse Estado brasileiro. Pois bem, todos os estados têm os seus fundamentos e também têm os seus objetivos. Porque só se justifica um Estado com determinado objetivo. E há de se pensar de que seja objetivo centrado na construção de políticas públicas que atendam às necessidades públicas. No artigo 3º da Constituição Federal, nós vamos encontrar, portanto, os objetivos. E são objetivos nobres, muito nobres, como, por exemplo, construir uma sociedade justa, livre e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, de raça, de sexo, de cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Observem que esse é o desiderato maior dessa República Federativa do Brasil. Essa é a teleologia desse Estado brasileiro, de modo tal que os estados, eles exercem várias atividades fins, no caso específico do Brasil, em vista do cumprimento desses objetivos aí do artigo 3º, mas essas atividades fins, segurança, saúde, educação, etc., precisam, certo, de o Estado, para poder implementá-las, essas atividades, em vista desses objetivos, precisa desenvolver antes uma atividade meio, uma atividade de natureza instrumental. E é essa atividade meio que nós iremos verificar daqui a pouco. Porque nós não podemos esquecer também, como parte propedêutica, como parte inicial, para enfatizar a questão dos direitos e garantias individuais. Sim, eu já lhes disse que a Constituição Federal estrutura o Estado, mas também traz uma parte onde estão ali expressos os direitos e as garantias individuais, como o direito à igualdade, o direito de propriedade, de ir e de vir. Lá no artigo 5º há um rol desses direitos e garantias, e isso não é exaustivo, porque outros poderão surgir a depender de uma interpretação lógico-sistemática e teleológica lá dos dispositivos constitucionais. Esse Estado também estrutura-se em poderes, e cada os poderes da República têm uma função típica e uma função atípica. Então, observem, por exemplo, que ao poder legislativo, ele cabe como função típica legislar, criar normas gerais, aplicáveis erga omnes para todas as pessoas que se encontrarem na mesma situação. Ao poder executivo executar essa lei como função típica e ao poder judiciário exercitar a jurisdição, julgar a função típica do poder judiciário. Mas esses poderes também exercem funções atípicas. Por exemplo, um poder judiciário, quando faz um concurso para contratar servidores, aí ele está numa função meramente administrativa de executar normas.
E esses poderes se configuram a partir da teoria de Montesquieu, não é, da separação dos poderes. Então, trabalhar direito tributário no Brasil, se pensar para isso na questão da estruturação do princípio federativo, republicano, dos poderes, das garantias e direitos individuais. Muito bem. Tudo isso, então, para que o Estado cumpra esse seu desiderato, para que o Estado cumpra essa sua missão constitucional, é preciso que ele exercite anteriormente uma atividade de caráter instrumental, de caráter meio, que é a chamada atividade financeira do Estado. A atividade financeira do Estado é uma atividade estatal, mas não é uma atividade fim, é uma atividade meio, é um instrumento posto, criado pelo Estado e deixado para ele poder realizar as suas atividades principais, típicas. Essa atividade financeira do Estado, ela se desdobra basicamente em 3 elementos: na obtenção dos recursos públicos, no gasto desse recurso, que é a despesa pública, e também na gestão. Tanto os recursos como o dispêndio, como a despesa, deverão ser bem administrados através dos diversos mecanismos previstos pela Constituição e também por leis infraconstitucionais de controle da coisa pública, como, por exemplo, o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei Orçamentária Anual e outras formas de controle, como o controle interno, e também há de se pensar já no controle social do tributo. Portanto, nós temos como elementos, como segmentos importantes da atividade financeira do Estado, a obtenção dos recursos, a despesa pública e a gestão. Ocorre que nós estamos estudando direito, o direito tributário. Tudo bem, é um curso de noções, mas é preciso avançar e dizer o seguinte, que o direito é uno, princípio da unicidade do direito. Na verdade, essa história de direito penal, direito civil, direito tributário, direito financeiro, direito agrário, etc., isso é apenas um recurso metodológico. É uma estratégia para facilitar a compreensão de um todo complexo que é o direito. Então, dividi-lo em partes, segmentá-lo assim, facilita a compreensão do fenômeno jurídico. Daí, essa separação do direito em ramos, do direito penal, civil, tributário, etc. Mas, na verdade, o direito ele é uno, a unicidade do direito. Querem um exemplo? Vamos pegar, por exemplo, um imposto bem conhecido por todos nós, que é o IPTU, Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU. Observe o nome desse imposto, Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana. Qual é o ramo do direito que vai estudar a figura do imposto? Todos nós sabemos, é o direito tributário. Mas esse imposto incide sobre a propriedade. Quem nos define o que seja propriedade? O direito civil. Mas é sobre a propriedade situada na zona urbana. O que é zona urbana? Quem define o que seja zona urbana? É o direito administrativo. É o direito administrativo. E se porventura houver um litígio entre o contribuinte do IPTU e o município, vamos precisar do direito processual. E tudo isso subordinado às normas constitucionais, que é o direito constitucional. Então não dá para segmentar, estudar direito tributário sem compreender esses links, essas ligações com os demais ramos do direito. Porque o direito é uno. Não obstante, é preciso separar os conjuntos de normas jurídicas sobre um determinado conceito aglutinante de normas. Daí a existência do direito tributário, do direito penal, do direito civil. E esses ramos do direito, eles se constroem em torno de um conceito aglutinante de normas jurídicas. Por exemplo, em torno do conceito de família, o direito de família. Em torno do conceito aglutinante de normas crime, o direito penal. Pois, em torno do conceito aglutinante de normas tributo, o direito tributário. Quero dizer, todo ramo do direito tem um objeto específico de estudo.
E esse nosso primeiro encontro aqui é exatamente para nós encontrarmos esse objeto de estudo do direito tributário. De antemão, nós já podemos dizer que o objeto de estudo do direito tributário não está dentro da despesa pública. A despesa pública, ela é estudada por um outro ramo do direito, que é o direito financeiro. Da mesma maneira, podemos dizer que o objeto de estudo do direito tributário não está dentro da gestão. A gestão, do ponto de vista jurídico, ela é estudada pelo direito administrativo e, fora do direito, pela ciência da administração. Daí que nós temos a primeira aproximação com o objeto de estudo do direito tributário. O objeto de estudo do direito tributário está dentro dos recursos. Recursos, também chamados de entradas, também chamados de ingressos. Todas as rendas e todos os bens que adentram ao erário público são chamados de recursos públicos. Só que o Estado, ele recebe diferentes tipos de recursos públicos. Vamos pensar em algum tipo de recurso público quando o Estado recebe uma multa. Multa paga ao Estado é recurso público. Quando alguém paga o imposto de renda à União, impostos são recursos públicos. Quando alguém faz uma doação ao Estado, doação é um recurso público. Quando o Estado toma um empréstimo ao Banco Mundial, empréstimos adentrados nos cofres do Estado são recursos públicos. Então, observemos que existem variados tipos de recursos. E cada um desses recursos públicos tem um conjunto de normas disciplinando eles. De modo tal que o plexo de direito e de deveres relativamente a uma multa é diferente do conjunto de direitos e obrigações no que se refere ao pagamento de um tributo. Daí a necessidade da gente separar o tributo dos demais recursos públicos. Muito bem, então vamos fazer isso. Há, de início, uma classificação oriunda das ciências das finanças que diz que os recursos públicos podem ser recursos de terceiros ou recursos próprios. Recursos de terceiros. Um exemplo de recurso de terceiro. Claro, um recurso de terceiro não é próprio, não é do Estado, é de terceiro. Então, por exemplo, se o Estado de São Paulo obtém, junto ao Banco Mundial, um empréstimo de R$1 bilhão, esse recurso, ao adentrar nos cofres do Estado de São Paulo, aumentou o ativo em R$1 bilhão, mas concomitantemente à entrada aumentou o passivo, já que o Estado de São Paulo deverá pagar. Então, os recursos de terceiros têm essas características. Eles adentram nos cofres do Estado, aumentam o ativo, mas concomitantemente também aumenta o passivo. Não há um incremento positivo no patrimônio. O patrimônio continua o mesmo, porque aumentou o ativo, aumentou também o passivo. Esse é recurso de terceiro. É diferente do recurso próprio. O recurso próprio adentra nos cofres do Estado, aumenta o ativo, ou diminui apenas o passivo, de modo tal que há um incremento positivo no patrimônio do Estado. Esses recursos próprios é o que, do ponto de vista técnico-jurídico, nós podemos chamar de receita pública. Então, receita pública equivale ao conceito de recursos próprios. Agora nós já podemos, então, avançar um pouco mais para dizermos que, da mesma forma que o objeto de estudo do direito tributário não está contido dentro da despesa nem dentro da gestão, também o objeto de estudo do direito tributário não está contido dentro dos recursos de terceiros. Calma. De regra, não está contido dentro dos recursos de terceiros. Porque nós vamos ver lá na frente uma exceção. Mas a regra geral é que o objeto de estudo do direito tributário esteja contido dentro dos recursos próprios, constituindo-se, pois, receita pública. E aí chegamos numa segunda aproximação com o objeto de estudo do direito tributário.
Esse objeto de estudo do direito tributário, ele está contido, como regra, dentro dos recursos próprios, são receita pública. Vamos avançar um pouco mais, para dizer que essa receita pública, ela também é classificada em dois grandes grupos, as chamadas receitas originárias e as receitas derivadas. A receita originária, como o nome já sugere, origina-se, nasce do próprio Estado. É o Estado explorando o seu patrimônio. O Estado possui um imóvel e aluga este imóvel, ou vende este imóvel. O Estado, ele cria uma empresa para prestar serviço público e cobra pela prestação desse serviço público. Aí estamos diante das receitas originárias, onde o Estado explora o seu patrimonial, que era o tipo de financiamento das atividades do Estado de então. Logo, no nascedouro dos Estados nacionais, o Estado era patrimonial, ou patrimonialista, explorava o seu patrimônio. Essas receitas originárias também são chamadas de preços públicos, também são chamadas de tarifas, também são chamadas de tarifas. O fundamento dessas receitas originárias é o princípio da autonomia da vontade, é o princípio da liberdade de contratar. Há nelas a relação jurídica entre o Estado e quem está pagando essa receita, uma relação horizontal. Quer dizer, não pode o Estado obrigar alguém a se tornar locatário, inquilino dele Estado, para que alguém esteja obrigado a pagar um aluguel para o Estado de um imóvel pertencente ao Estado. É preciso de um acordo, é preciso uma avença, é preciso uma comunhão de interesse. O Estado querendo alugar, ser locador, e o inquilino querendo ser o locatário, o inquilino, não é isso? Toda a receita originária, portanto, fundamenta-se exatamente nesse princípio da liberdade de contratar. O pagamento do aluguel é obrigatório, mas essa obrigatoriedade, essa compulsoriedade é reflexa. Na verdade, ela só indiretamente decorre da lei, porque a sua causa mais próxima é o contrato. É o contrato de aluguel, o contrato de compra e venda, de cessão de uso de um bem do Estado. Portanto, o regime jurídico que disciplina a obtenção das receitas originárias é do direito privado. O direito privado. Diferentemente, ocorre com as receitas derivadas. As receitas derivadas, elas decorrem do poder de tributar. Esse poder de tributar, do poder de império. Esse poder de império, ele está previsto na Constituição, porque o povo, titular do poder político, ele reconhece a necessidade do Estado obter determinados recursos para poder satisfazer os objetivos desse Estado. Então, esse poder de império do Estado, respaldado na Constituição, e, através de uma lei, impõe-se que as pessoas que vivem sob a jurisdição daquele Estado entregue ao Estado parte ou parcela do patrimônio seu individual ao Estado. Observem aí, então, que na obtenção das receitas derivadas não há a vontade, ao contrário, normalmente não há vontade de satisfazer a prestação. Se essas receitas derivadas, elas são fundamentadas no poder de império, isso significa, então, que toda receita derivada, ela é compulsória, ela é obrigatória. E essa obrigatoriedade agora é imediata, ela é direta, ela decorre diretamente da lei. E há, nesse caso, uma relação hierarquizada entre Estado e aquele cidadão, mediada pela lei, que justifica o vínculo jurídico entre essas pessoas. E essa receita derivada, porque fundamentada no poder de império, ela é compulsória. Mas se ela é compulsória, a gente há de se lembrar do
Artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal, aquele que diz que ninguém está obrigado a deixar de fazer ou fazer alguma coisa, se não em virtude de lei. Logo, então, há de se dizer, toda a receita derivada, ela é fundamentada no poder do império, ela é criada através de uma lei e ela é compulsória. A gente pode dar vários exemplos de receita derivada. Se alguém ultrapassou o sinal vermelho, praticou um ato ilícito. E o nosso ordenamento jurídico prevê para isso uma consequência, que é uma penalidade pecuniária, que é uma multa. Multa é receita derivada. Se alguém plantou maconha lá na propriedade, o que o ordenamento jurídico prevê como consequência jurídica? A expropriação daquela propriedade, daquele imóvel rural. E se alguém entra no Brasil com mercadorias proibidas de adentrar no território nacional, qual é a consequência? É o perdimento da mercadoria. Não, eu quero pagar um imposto, não pode, perde a mercadoria. Então observem que multa, expropriação e perdimento são receitas derivadas, fundamentadas no poder do império, obrigatórios, criado por lei. E aí nós chegamos a uma terceira aproximação com o objeto de estudo do direito tributário, porque é também exemplo de receita pública derivada o tributo. E finalmente chegamos no objeto de estudo do direito tributário. O direito tributário estuda o tributo e todas as relações jurídicas que envolvem quem tem direito a receber o tributo, o Estado, e as pessoas que têm o dever de pagar esse tributo. Eis, portanto, o objeto de estudo do direito tributário. De modo tal que nós já temos o cabedal de conhecimento suficiente para adentrar no conceito legal de tributo. Estudamos nesse primeiro bloco a atividade financeira do Estado e o nosso objetivo era conhecermos o objeto de estudo do direito tributário. No nosso próximo encontro, vamos estudar o tributo, o seu conceito legal, que a gente já sugeriu, os aspectos doutrinários. E vamos estudar também a natureza jurídica e as espécies de tributo. Até lá!